Olá, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar sobre previdência privada. Quem já me segue, já me acompanha, sabe o quanto eu gosto de falar sobre aposentadoria, sobre liberdade financeira, e a previdência privada nada mais é do que a tua liberdade, do que ter uma renda complementar à tua aposentadoria, à tua previdência social. A previdência pública. Então, a primeira coisa que eu quero te falar nesse primeiro momento sobre previdência privada é esqueça tudo e todos os preconceitos que você tem sobre previdência privada e vamos começar daqui para frente. Eu sempre falo isso, eu sempre faço esse comentário, por quê? Porque as previdências, elas têm um histórico terrível e hoje, em pleno ano de 2020, a gente ainda tem mais de 800 bilhões de reais em previdência privada. E 5 desses maiores fundos de previdência, eles não pagam o mínimo que você deve ganhar, que é aquele 100% do CDI que eu tanto falo aqui também. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar e explicar é o que é, né? O que é a previdência privada? Para quem não sabe, para quem quer entender melhor o que é a previdência privada. A previdência privada, ela é conhecida como uma aposentadoria particular. Então, a maioria das pessoas utilizam a previdência como complemento à previdência social. Então, se você hoje tem ideia ou não do quanto você vai ganhar na tua aposentadoria pública, você precisa entender a diferença que você precisa para ter esse complemento na privada. Então, eu vou ter um salário mínimo ou 2 salários mínimos através da aposentadoria pública. Mas eu preciso de 5 salários mínimos para viver. Então, o cálculo que a gente vai fazer daqui até o momento em que você for se aposentar é essa diferença. Quanto você precisa poupar, quanto você precisa colocar na tua previdência privada para você chegar lá na tua aposentadoria, no momento que você quer ter essa renda, que você não quer mais trabalhar ou vai continuar, mas quer ter uma renda, enfim, para você ter essa diferença necessária para manter a tua qualidade de vida. Então esse cálculo muitas vezes as pessoas não fazem, ou muitas vezes, né, a gente também não tem essa cultura de parar, de analisar, de calcular, de se educar financeiramente e entender, eu vou me aposentar, então eu vou receber lá um salário mínimo e para mim tá ok? A maioria das pessoas não pensa sobre isso, né? Então a previdência privada, apesar de ela nos últimos anos aí, e ainda, né, ter previdências muito ruins, as coisas mudaram muito na previdência privada, muito mesmo, mas na pública a compensação tá indo só ladeira abaixo, né, gente? Então, a previdência, qual que é a diferença? E aqui eu não tô dizendo, eu sempre falo isso, né, não tô dizendo que não é para você ter, não é para você não pagar o INSS, pelo contrário, você tem que ter o pagamento do INSS, isso para quem é autônomo, enfim, né, profissional liberal, tem que fazer esse pagamento, mas você precisa também ter a tua previdência privada, porque é com ela que você vai contar se algo der errado. E aí você vai me perguntar, então, Chayane, qual que é a diferença entre a previdência pública e a previdência privada? Bom, a previdência pública, você tem teto, você tem revisões, você tem reformas e tudo isso, todas essas mudanças, elas vão interferir diretamente na tua aposentadoria, diretamente no cálculo, no tempo, no quanto você vai ganhar ou em quanto tempo você vai demorar para se aposentar. Então, eu sempre brinco, né? Brinco entre aspas, porque eu falo uma verdade brincando, mas, gente, não dá para contar com o ovo da galinha. Não dá para contar só com o INSS, não dá para ficar esperando por terceiros, você precisa planejar a tua aposentadoria. E você pode muito bem ter uma baita de uma renda mensal, você pode ter um ótimo complemento na tua previdência, você se planejando, mas você precisa começar a pensar nisso hoje. Não é lá quando for faltar 5 anos para se aposentar, quando você tiver 50, 60 anos. Quem já está com 50, 60 anos,
tudo bem, acha que tá tudo perdido? Claro que não, né? A gente precisa ver as melhores estratégias para correr atrás do tempo perdido. Mas quem é mais jovem, quem tá na minha geração aí de 20, 30 anos, tá, já tô na geração dos 30, né? Mas, enfim, tem mais tempo pela frente. Tem mais tempo pro dinheiro trabalhar para você. Tem mais tempo para se organizar. E fazendo isso hoje, planejando, organizando isso hoje na tua vida, as coisas vão ser muito, mas muito mais fáceis. Pode ter certeza disso. Então a previdência pública é essa que a gente já conhece através do INSS, e a previdência privada é essa complementar que a gente vai fazer através de bancos, de corretoras, de direto com seguradoras. Enfim, a gente vai ter um leque de opções gigantesco de fundos previdenciários, e hoje, gente, tem acesso a fundos excelentes, fundos sensacionais. Então não é mais só aqueles fundinhos mais ou menos que existiam e que ainda existem, que ainda tem gente no banco, e eu vou falar sobre isso para quem já tem previdência. Não é só esses fundos que existem, não é só esse tipo de previdência que existe através dos bancos de varejo que a gente está acostumado. Não, existem muitos fundos disponíveis hoje. Então você consegue comparar, entender qual que é o melhor. Tem muita gente que fala sobre diversificação já dentro da tua previdência. Então hoje você consegue ter uma previdência com vários fundos nessa mesma previdência. Então um mais conservador, um mais moderado, consegue ter um fundo mais arrojado, um fundo de ações. Enfim, você vai ter um leque tão grande que depois que você descobrir esse mundo, como dizem aí, depois que você vê, não tem como desver. Pausa que eu tô suando, bigode. Jesus. Então tá, então entendemos o que é previdência privada, qual que é a diferença entre a pública e a privada, certo? E aí a gente vai passar para os tipos de plano de previdência privada, como que você vai escolher. O que é cada um deles? Então a gente tem hoje o VGBL, né, que significa Vida Gerador de Benefício Livre, e você vai ter também o PGBL, que é Plano Gerador de Benefício Livre, tá? Esses dois tipos de previdência. Como que eu vou saber qual que é o ideal para mim, Chayane? Então, se você faz hoje a tua declaração de imposto simplificada, você vai usar o VGBL. Tá? O VGBL você vai pagar imposto no momento do resgate só sobre a rentabilidade. No PGBL você consegue deduzir até o limite de 12% da tua renda bruta anual. Então no PGBL ele vai ter esse benefício fiscal, que é indicado para quem faz declaração de imposto completa. Então, um exemplo, se você ganha 100 mil reais, se você ganhou no último ano 100 mil reais, né, bruto, você consegue deduzir até esse limite de 12%. Então, a base de cálculo para a tua próxima declaração de imposto não vai ser os 100 mil reais, vai ser 88 mil. Não é mais o valor total, certo? Então você vai ter esse benefício tributário, né? Por isso que eu sempre digo que é muito importante fazer o cálculo exato, entender quanto você precisa colocar no PGBL. Então pega lá 12% da tua renda bruta anual e faz e divide isso por 12 para você fazer mensal. E assim também fica mais tranquilo, você não precisa parar uma vez por ano, ou enfim, tem gente que gosta também de fazer um aporte único, né? Então hoje a Previdência você tem essa opção, você consegue fazer por mês, né? Mensal você pagar, ou você paga uma vez por ano, ou quantas vezes por ano você quer, você consegue colocar valores diferentes sempre, quer aumentar, quer diminuir. Tem toda essa flexibilidade hoje dentro da Previdência, tá? Então, outra coisa, você começou com um fundo X, você não precisa seguir com esse fundo previdenciário o resto da vida. Não, você pode ir alterando ele no meio do caminho, e até o mais indicado é você estar sempre acompanhando a tua previdência, ver se ela está de acordo com o cenário em que nós estamos. Então, entenda hoje, se você já tem previdência, que tipo de fundo que você está investindo, e faça essa comparação, né? Não é, preciso estar ali despendendo tempo, energia, acompanhando todo o mercado, a política, a economia, para saber. Não, mas tirar um tempo para, vou lá e vou dar uma olhada como é que tá a minha previdência.
Até porque a previdência é um investimento de longo prazo. Então, para quem tem um perfil mais arrojado, para quem gosta de ter um pouquinho mais de oscilação, de volatilidade aí nos seus investimentos, é sempre indicado que você acompanhe também para um prazo maior, né? Não vai ficar acompanhando ele diariamente, senão teu coração, meu Deus, não aguenta. Bom, lembrando também que no PGBL você precisa fazer o aporte correto até dezembro. Então, eu pago um valor X da minha previdência, do meu PGBL. Eu pago lá R$1.000 por mês. Vamos usar então esse mesmo exemplo que eu dei dos 100 mil por ano. Eu coloco lá R$1.000 por mês na minha previdência no meu PGBL. Só que a minha profissão, eu tenho variável, então não é certo que eu vou ganhar 100 mil, pode ser que eu ganhe mais, né? Então o que você faz? Você, lá em dezembro, você vai pegar os teus olerites, os teus extratos, enfim, e conferir quanto foi a tua renda do ano, tá? Para fazer esse aporte diferente do que falta. Então, a previdência, o PGBL, é sempre indicado que você faça exatamente esses 12%, nem a mais, nem a menos, tá? Lembrando que o PGBL também você vai pagar imposto sobre o valor total lá no momento do resgate, certo? Agora entramos na parte Então, na parte da tributação, a gente vai ter a regressiva ou a progressiva. Na progressiva, ela vai ser de acordo com o montante, então é a mesma utilizada para tributar ali os salários mensais e vai desde isento até 27,5%, tá? De imposto. Na regressiva, ela vai iniciar em 35% e ela vai caindo a cada 2 anos 5%. Então, vai chegar o mínimo dela vai ser 10%. Então, depois de 10 anos, você vai pagar apenas 10% de imposto. Então, se for no VGBL, é só sobre a rentabilidade, e se for no PGBL, vai ser sobre o valor total, certo? Então, lembrando que o primeiro que entra, né, o primeiro que sai, sobre a questão dos 10%. E é o único investimento, é o único tipo de investimento que você vai pagar apenas 10%. O restante é tudo mais do que isso. Uma questão também importante na previdência Chayane, eu já tenho uma previdência, tá? Mas ela é progressiva e eu quero mudar ela para regressivo. Eu posso? Pode mudar de progressivo para regressivo. Você só não pode mudar de regressivo para progressivo. Como já diz o nome, regressivo é definitivo, certo? E, além disso, você pode ter as duas também. Então, não significa que porque eu tenho um PGBL, eu não possa ter um VGBL, né? Muita gente gosta de utilizar isso porque tem algumas vantagens na Previdência, né? Ela ainda não entra em inventário, por exemplo. Então, tem gente que se sente mais seguro em colocar um valor maior na Previdência para dar uma segurança também para a família. Então, posso ter o PGBL para fazer essa dedução? Posso. E posso ter o VGBL para colocar o restante do valor. Então, eu coloco lá esses R$1.000 por mês no meu PGBL, mas eu quero colocar mais 2, 3, 4, 5 mil reais no meu VGBL. Sem problemas nenhum. Você pode ter essas duas previdências, elas serão planos diferentes, né? E também você vai ter fundos diferentes ou pode ter o mesmo fundo. Enfim, dá para fazer um mix, viu? Não precisa ter um fundo só. Então, vou ter um mais conservador aqui e um mais agressivo ali. Beleza, sem problema nenhum. Dá para fazer essa diversificação e eu até aconselho, viu? É muito mais vantajoso. Então, outra coisa sobre a previdência, né? É que as pessoas, elas usam muito a previdência, não só... A previdência em si, ela é para aposentadoria, para complementar a sua renda. Mas você pode usar hoje a previdência como uma forma de você guardar dinheiro, para quem tem problemas com a disciplina, enfim, e gosta de ter aí um débito automático, um boletinho, a previdência ela tem essa vantagem. Então, eu conheço muitas pessoas, né? Tive muitos clientes também que fizeram a previdência para guardar dinheiro para 4, 5 anos, que iam construir uma casa, ou que iam trocar de carro, ou até pensando principalmente, né, aí já fica um longo prazo mesmo, para os filhos, para a faculdade dos filhos. Então hoje a previdência não é só para
tua aposentadoria. Ela pode ser usada hoje para outros tipos de objetivos também, né? De médio e longo prazo. Lembrando que prestem muita atenção ao tipo de tributação que vocês vão escolher e ao tipo de plano para não ter erro. Então, vou usar para comprar um carro daqui a 3 anos? Tá, pode fazer a previdência, mas tenha cuidado com o tipo de tributação que você vai escolher. Então, não vai usar, por exemplo, uma regressiva, se você vai resgatar em breve. Agora, pensando na tua aposentadoria, que você vai resgatar depois de 10 anos, daqui 10, 15 anos, aí beleza, você ter uma regressiva faz sentido. Mas, se for para médio prazo, aí já não vale a pena, você vai pagar muito imposto, tá? Tem muitas questões da Previdência, muita gente fala, Cheyane, mas as taxas administrativas são muito caras e tudo mais. Então, assim, hoje você vai ter lá vários fundos de previdência, tá? Muitos fundos de previdência, de todos os tipos, de renda fixa, multimercado, de ações, o que você quiser tem lá hoje de fundo de previdência. Quanto mais, isso vale tanto para fundo de investimento quanto para fundo previdenciário, né? Mas quanto mais sofisticado for esse fundo, mais cara a taxa administrativa. Só que no momento que você vai olhar lá a rentabilidade desse fundo, ele já está descontando, porque a taxa administrativa ela vai fazendo ela vai ser diariamente dissolvida ali na rentabilidade. Então, quando eles te mostram a rentabilidade, já está isenta da taxa administrativa. Então, por exemplo, um fundo de ações, né? Eu tenho uma previdência de fundo de ações, eu pago uma taxa mais cara. O que é uma taxa mais cara? Você vai ter hoje taxas entre 0,40% até 3% ao ano. Então, sobre a rentabilidade, tá, gente? Não é sobre o valor total. Então, por exemplo, esse fundo que eu tenho, a taxa dele é de 2%. Por quê? Porque é um fundo mais sofisticado, é um fundo que precisa de mais atenção, é um fundo que tem toda uma equipe trabalhando lá por trás desse fundo, porque está lá o gestor comprando e vendendo ações, então a atenção para esse fundo é maior. E isso custa dinheiro, né, gente? Então, quanto mais simples for o fundo, mais conservador, mais renda fixa ele tiver, enfim, ele vai ter uma taxa administrativa mais barata, tá? Então, não levem isso em consideração. Claro, né? Tem 2 tipos de fundo ali, previdenciário e conservador, um é 0,4, um é 0,5, eles rendem a mesma coisa, são tão bom, um é tão bom quanto o outro, beleza, né? Mas não é que isso vai influenciar em você escolher um fundo, pelo amor de Deus, não é só isso, né? E lembrando, claro, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, você tem que estar atento a vários detalhes para escolher esse fundo de previdência. Então, é sempre bom pesquisar, né? Hoje você tem acesso aí ao Google maravilhoso que nos ajuda com várias dúvidas. Então, se você já tem um fundo de previdência, você vai colocar lá no Google, comparador de fundos. Então, tem vários sites que vão aparecer lá, tem Smart Brain, tem a Verius, enfim, tem vários sites que vão aparecer lá para você comparar esse fundo. Aí você vai lá e vai colocar o número do CNPJ desse fundo ou o nome completo. Então lá você já vai ter o desempenho dos últimos anos desse fundo e alguns sites têm ele mês a mês, então você consegue ver exatamente quanto rendeu, tá? Se você já tem a previdência, você consegue ver o desempenho dela. Se você ainda não tem, você quer fazer uma previdência, então eu sempre aconselho, gente, vocês a fazerem previdência privada direto com as corretoras ou direto com as seguradoras, tá? Porque você tem ali, através das corretoras, um leque de opções muito maior e você consegue comparar exatamente uma com a outra. Então você vai colocar lá, vai entender o teu perfil, vai fazer o teste de perfil de investidor, de investidora. Entendi, sou moderado, então vou lá e vou escolher, vou ver quais são os fundos de previdência moderados que tem disponível para mim. Se você não tiver alguém, um assessor, um consultor financeiro, então você tem que tirar esse tempinho para você fazer essa análise, certo? E de qualquer forma, você colocando lá também, né, no site da corretora já vai aparecer a rentabilidade dos últimos 12 meses, últimos 6, últimos 3 e do último mês, tá? Mas se você quiser ver um prazo um pouco maior também, joga lá no Google, comparador de fundos e coloca lá o CNPJ desse fundo. Certo? Outra coisa que eu quero falar sobre a previdência são as taxas, gente. Os bancos comerciais, né?
eles têm muitas taxas, na maior parte das vezes, não vou generalizar, não vou ser tão maldosa, mas na maior parte das vezes, os fundos de previdência, eles têm taxas embutidas que você nem vê, que você nem sente. Taxa de carregamento, taxa de saída, enfim, esteja atento a essas taxinhas que você não precisa pagar. Não precisa pagar, não precisa, gente. Não precisa. A taxa obrigatória do fundo previdenciário é a taxa administrativa, que vai remunerar o gestor, vai remunerar o assessor de investimento, enfim, mas taxas de carregamento, taxas de... essas outras taxas aí, que tem nomes que eu já nem sei mais, não precisa pagar, não precisa mesmo, certo? Então esteja atento, porque tô depositando lá R$1.000 na minha previdência, mas não é R$1.000 que está entrando, porque tem uma taxinha lá embutida todo mês, então tá entrando 990 alguma coisa. Pô, coloca isso no longo prazo, faz isso por ano, aí faz isso multiplicado por 10, 15 anos, para você ver quanto dá. Então, isso não tem necessidade de pagar, certo? Faz uma avaliação, se você já tem previdência privada, pega lá o teu extrato e veja tudo, coloca ali no Google e busca ali as informações desse fundo, dessa tua previdência, olha no teu extrato tudo certinho quanto você está pagando, tá? Então, para quem já tem previdência privada, eu tenho uma ótima notícia, que é a portabilidade, gente. Você não paga nada para portar a tua previdência. Então, da mesma forma que hoje eu tenho ali, eu já tive a Vivo e agora eu tenho a TIM, porque a TIM funciona melhor aqui em Santa Catarina, mas eu continuei com o mesmo número, eu fiz uma portabilidade. Então você vai manter o mesmo plano de previdência, o mesmo tempo que você tem ele, mas eu fiz lá nos anos 90, nos anos 2000 essa previdência. Eu vou perder esse tempo porque minha tributação é regressiva? Não. O plano vai continuar tudo a mesma coisa, o tempo, tudo igual. A única coisa que vai mudar é que você vai trocar o fundo. Então, a minha sugestão é que você saia da zona de conforto. Esteja aberto para conhecer outros fundos de previdência através das corretoras, das seguradoras, porque nos bancos eles te oferecem muitas vezes, né, só a previdência deles. E como eu falei no início desse vídeo, isso é estatística, isso tá aí para quem quiser ver. As previdências dos grandes bancos, elas são, olha, horríveis. Já peguei muito, mas muito extrato com previdência rendendo 80% do CDI. Pode ser que em algum momento aquela previdência, aquele fundo, ele rendia bem. Só que permaneceu lá, gente. Tem que mudar, tem que atualizar, tem que trocar, tem que acompanhar o mercado. As coisas mudam, o cenário muda, a política muda, a economia mudou. Então, os teus investimentos também vão mudar e a previdência não é diferente, certo? Então, esteja atento. E hoje você pode fazer essa portabilidade, continuar com o mesmo plano, tudo igual, mas vai mudar para um fundo muito melhor. Certo? E aí, claro, como eu falei antes, né, a gente pode diversificar. Então, já acumulei lá 500, R$1 milhão na minha previdência e agora eu quero diversificar. Vou colocar lá 50% conservador, tantos por cento em multimercado. Você pode diversificar a tua própria previdência, não precisa manter um fundo só. Até eu gosto mais, viu, dessa diversificação. Existem também as previdências feitas por empresas, que são previdências fechadas. Então, elas têm a sua contratação necessariamente relacionada a um vínculo empregatício ou associativo com uma pessoa jurídica, empresa ou instituição que patrocina ou institui esse plano, né? Então, quando tem muitos casos de pessoas que têm a previdência pela empresa e a empresa dobra o valor que ela coloca lá. Então, eu sempre digo que coloque o máximo que você puder, né, no tempo que você estiver nessa empresa, porque não tem nenhum outro investimento ou fundo no mercado que vai te dobrar como a empresa está fazendo. Então, vale muito a pena, é super positivo. Normalmente, esses fundos de previdência, eles são bons, assim,
não são sensacionais, mas eles são melhores do que as previdências, do que os fundos de previdência dos grandes bancos. Muito melhores mesmo. Então, vale muito a pena e manter essa previdência também. Aí, claro, cada um vai ter lá o seu regulamento, cada empresa vai ter, é diferente, né? Não tem regra, tem que avaliar certinho. Uma coisa que eu também gosto de falar é sobre a questão do momento em que você vai escolher se você continua com essa previdência. Tô saindo da empresa, tô me aposentando. Eu vou manter essa previdência lá, ou eu vou já transformar ela em renda vitalícia. Tem alguns regulamentos que tem um sistema de cotas, tem vários tipos de opções, né? Normalmente, a melhor opção é você fazer o quê? Acumulei dinheiro na minha previdência durante 20, 30 anos. Você resgata a sua previdência e você faz uma carteira de investimentos que te dê uma renda por mês. Uma forma de você manter o teu dinheiro para o resto da sua vida. Shailene, meu dinheiro não vai, não vou manter meu dinheiro se eu optar pela renda vitalícia da empresa, da seguradora, do fundo. Então, gente, tem que ler o regulamento, tá? A maioria deles continua, depois que você faz essa escolha, eles ficam rendendo só inflação. Eles não têm mais uma rentabilidade além disso. Então, tem outras coisinhas, outros detalhes também. Por exemplo, alguns casos, se acontecer alguma coisa com você no meio do caminho, a tua família não recebe esse dinheiro. Esse dinheiro fica para a seguradora. Então, assim, a melhor opção, no meu ponto de vista, a gente tem que fazer uma análise. Eu estou fazendo uma sugestão aqui, mas é para você ficar antenado, para você ficar atento às possibilidades e às opções que você vai encontrar pelo caminho. Então, sempre estude, sempre troque ideias, sempre vá até um consultor, um assessor, para entender bem como que vai funcionar. Como que vai ser se eu optar pela renda vitalícia? Né? E quando eu não estiver mais aqui, a minha família vai receber ou não? Então, estejam bem atentos a esses detalhes do regulamento quando vocês têm já esse fundo fechado, certo? Algumas das vantagens que eu gosto de falar também sobre a previdência, né? Além de Chayane já ser uma fã de previdência nata, mas, gente, a previdência ela tem muitas vantagens, né? Então, você tem a questão que você usa ela para acúmulo, então você consegue começar com valores pequenos. Tem a questão da disciplina, que eu sempre falo bastante também, então você consegue ter aí um débito automático, você consegue colocar ela ou um boleto, enfim, tem essas opções que te facilitam, né, que te ajudam a se manter disciplinado. Então todo mês vai enchendo lá o meu pote da riqueza, que é o pote da riqueza que eu chamo, da tua liberdade financeira. Então, além disso, os benefícios fiscais, né, que eu falei ali sobre o PGBL, você tem acesso a fundos sensacionais sem pagar comicotas, tá? A Previdência não tem comicotas. Até esse momento, a Previdência privada ela não entra em inventário, certo? E é o único investimento que você paga e a menor alíquota do mercado, né? 10% depois de 10 anos. Certo? Então, acredito que eu tenha tirado as maiores dúvidas sobre a Previdência. Faça uma Previdência. Se você já tem, esteja atento, faça uma análise, descubra como que está hoje a tua Previdência privada. Queira saber, né? O dinheiro é teu, você está guardando, você está deixando de fazer outras coisas para acumular a tua Previdência. E nada mais certo do que isso. E se você ainda não tem, eu espero que eu tenha alimentado de alguma forma vontade e tenha deixado bem clara a importância de você ter uma previdência, de você ter essa carta na manga, gente. Sempre falo isso, né? A professora da faculdade falou isso, eu nunca mais esqueci. Então, não conte só com os ovos da galinha. Se não der certo, se tiver reforma, se não der boa lá na minha aposentadoria, na minha aposentadoria pública, eu tenho a minha privada, que vai me manter pro resto da minha vida. Certo? Então é isso.
Qualquer dúvida, coloquem aqui. Por favor, curtam, compartilhem esse vídeo com pessoas que você conhece e acha que devem saber sobre previdência privada. E é isso, tá bom? E se inscreva no canal. Um beijo! Até a próxima!